Estar aqui com os companheiros de novo, eu já tive um outro encontro do fórum, também com essa tarefa. Fico muito feliz de ver que o Edgar ainda está me enxergando ainda, o companheiro velho, várias caras conhecidas aqui. Me deram uma árdua tarefa, de novo, de tentar fazer uma análise de conjuntura do agrário. Eu vou tentar pontuar algumas questões que eu acho central na atual conjuntura que a gente está vivendo, inclusive como que a professora acabou de expor, porque toda análise de conjuntura ela é sempre momentânea. Então, dependendo das situações que aconteçam até o final da semana, muita coisa pode mudar na conjuntura. Tomar um determinado cuidado, às vezes com algumas afirmações que na avaliação deste momento podem ser reais e amanhã, dado um fato novo, mudar tudo. Principalmente quando você está numa conjuntura de crise, em que a dinâmica das mudanças, principalmente de ações políticas no Estado, elas acontecem numa velocidade e você não consegue, às vezes, prever ou capturar. Por exemplo, Bolsonaro viaja lá para Israel, dá uma declaração qualquer e os países árabes dizem assim, não vou mais comprar um frango de vocês. A burguesia agrária aqui quicou dessa altura e queria a cabeça do sujeito, porque isso implicava numa redução de ganho de bilhões de reais para a burguesia agrária. Por causa de um fato altera a dinâmica, inclusive, interna da conjuntura política. Então, feitas essas ressalvas iniciais, eu gostaria de, primeiro, assim, a gente ter o pé no chão. Quem nós somos quando a gente fala do agrário? Aí eu vou pegar aqui o panfletinho da Lotag, que vai ajudar bem se o pessoal recebeu. População de 200 milhões de habitantes, população considerada rural, 31 milhões. Então, nós somos aí em torno de 15% máximo da população. Dessa população rural, nem todas estão efetivamente no campo, diretamente na produção, porque considera-se aqui também todos os agregados de pequenas cidades consideradas rurais. Mas um dado importante dentro dessa população é que 10% dessa população rural estão em áreas de reforma agrária. Segundo os dados do INPE, nós somos 1.300.000 famílias assentadas até hoje. Se você multiplicar isso aí por uma média de 4, você vai verificar que 10% do que ainda subsiste no campo estão nas áreas reformadas. Então tem um peso, isso já dá uma dimensão política importante de por que todo esse embate contra a reforma agrária, contra a MST, contra os movimentos rurais. Porque a gente representa. Porque uma outra característica destes 10% é que não é uma força dispersa, é uma força minimamente organizada. Então ela tem um peso político razoável, né, na conjuntura de mobilização dos rurais. Então, dada essa dimensão do quem nós somos, nós temos que perguntar assim, aonde é que nós estamos inseridos, aonde é que o nosso rural vai se inserir no meio dessa conjuntura toda. Bom, no meio de uma crise política e o capital e econômico, o capital vai, do ponto de vista para se renovar, então, historicamente, ele tem dois caminhos. O primeiro deles é aumentar a exploração do trabalho. Ele não inventou outro mecanismo. Ele vai criar meios de sempre, cada vez mais explorar o trabalho. O meio mais tradicional até hoje sempre foi revolucionando os meios de produção, de forma a aumentar a produtividade e pagar cada vez menos. Essa é a lógica normal, tradicional do capital.
Neste aspecto, vocês podem encaixar a famosa reforma trabalhista que veio no governo do Temer. O que é a tal da reforma trabalhista? É criar condições, digamos assim, jurídicas para poder se adotar novos mecanismos, ou velhos mecanismos, de exploração da mão do trabalho. Aí você cria um mecanismo do tipo, o empregado vai ficar à disposição da empresa e paga pelas horas que efetivamente ele for trabalhar. Isso é superexploração. Você permite o teletrabalho, desde que ele aumente em 30% a produtividade dele. Então você dá um computador, manda o cara para casa, diminui seus custos e aumenta a produção dele. Então você vai gerenciar novos negócios. Você retira alguns direitos que são custos das empresas, que elas contabilizam como custo. Olha, na medida que eu tiro um custo, eu aumento meu lucro. Então, esse é efetivamente. Esse é um mecanismo. Outro mecanismo arcaico, mas que tem no nosso trabalho, e aí que é importante na nossa luta, que é a superexploração direta do trabalho para o trabalho escravo. No meio rural, uma praga que nós temos que combater. Então, a importância do combate ao trabalho escravo é que você também se insere, não é assim, porque é um escravo, não é uma questão só, digamos assim, humanitária. Não é esta que é a questão. A questão é que você está inserido na luta contra a superexploração do trabalho. No meio rural, então, isso é uma praga, está aí a lista dos 187 empresas. E aí um dado importante que nem nós no governo Lula Dilma conseguimos fazer, não houve nenhuma fazenda desapropriada até hoje por trabalho escravo. Efetivamente, você não tem. As que houveram foi depois de uma bruta negociação com os donos das fazendas e das cidades públicas, das condições de cederam. Mas o Estado chegar, desapropriado, apesar da lei, da Constituição do direito. A segunda maneira tradicional do capitalismo se reinventar e revolucionar é se apropriar das riquezas naturais. É a famosa, corrigirei a professora, e os teóricos mais cabalizados do que eu, chamada acumulação primitiva do capital. Aí, os recursos naturais, e numa primeira fase do capitalismo, isso se deu via discussões. Esse país hoje existe porque o capitalismo procurava novos territórios, novas riquezas, e aí nós viemos. Os portugueses, alemães, mas a lógica era de conquistar novos territórios. Essa possibilidade de novos territórios não existe. O que tem hoje são as riquezas naturais. E neste aspecto, o Brasil é uma grande fonte de riqueza do mundo. E aí, para a gente entender o papel internacional deste país. Entendeu? Então, quando a gente fala em minério, nós somos só exportadores de commodities, de minério. Isso é real. A nossa economia está exportando minério, está baseada na commodity, toda essa crise. Mas o fato é que todo o capital internacional vem para cá, olha e diz, olha, água, floresta, recursos naturais, minério, petróleo. Então, esse país joga um papel importante na colonização do ponto de vista da acumulação capitalista, porque aqui tem uma grande fonte a custo zero. A custo zero. Para você montar uma fábrica e explorar um trabalhador, você tem que inverter uma boa parte da mais-valia que você já acumulou. Você tem um custo para fazer isso. Agora, você chegar e cercar uma fonte de água e dizer é minha, e o Estado te dá uma concessão, é custo zero para o capitalista. Você engarrafar essa água, eu vou dar um preço, e vender ela a R$3, uma coisa, é um lucro de 300, 400, 500%. Neste cenário de acumulação é que a gente pode, nessa lógica, que a gente vai entender, por exemplo, toda a disputa, por exemplo, pelas questões das terras indígenas. Não é só porque o discurso político não, porque os índios têm muita terra, não trabalham, não produzem. Mas, na verdade, a disputa está por um avanço do território pelos recursos que têm lá.
e porque eles já têm avaliação. O cenário de disputa internacional, nós somos, junto com a Venezuela, os que garantem petróleo para os próximos 50 anos no mundo. Nós não damos pré-sal. Então, você se apropriar do pré-sal a custo zero, numa licitação a preço de banana, isso, para as empresas internacionais, é um acúmulo capitalista sem precedentes. Eu brincava quando eu estava na assessoria do PT lá na Câmara, eu disse, olha, se eu fosse capitalista, o pessoal brincava, né? Porque nós temos que desenvolver indústria e tal, e tal. Se eu fosse capitalista, tivesse grana, eu queria vender água, ar e comida. Porque é onde o futuro vai se decidir. E aí, nesta parte da comida, é que nós vamos entrar na questão da disputa pela terra. Então, hoje nós já temos o ar mercantilizado, eu posso vender os bônus de carbono. Então, nós já estamos mercantilizando. Qual é o custo disso? Então, nós já temos a disputa pelos recursos da água, do petróleo, do minério. Dentro dessa lógica de acumulação capitalista da reconfiguração. A terra, além desse aspecto do recurso natural, ela vai jogar um papel, e isso está bem claro, na própria sobrevivência da humanidade. Então, o próprio capitalista sabe disso. Um dos fatores essenciais, que aí não sei como, todo mundo vai ter que comer. Então, os chineses sabem, já disseram isso bem claro para nós. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas para dar comida 3 vezes ao dia. Como é que você vai dar comida para esse povo? Você não tem notícia de fome na China. Então, eles têm uma política de avanço comercial, de onde puder, de ocupação do território para a produção. O grande negócio deles com o Brasil foi isso. Produzir e não só importar a soja do Brasil, mas inclusive investir na produção de soja aqui para levar para a China. Então nós estamos situados, quando a gente fala no rural, no meio desta guerra pela própria sobrevivência da humanidade. E nessa disputa, óbvio, a burguesia, a diferença nossa com a grande burguesia agrária é que, para eles, só interessa produzir commodities, onde vai dar lucro. Nós estamos numa lógica de que temos que produzir alimento para sustentar o povo, não só o povo nosso, mas todos a humanidade. Essa é a lógica que se contrapõe nessa disputa, do meu ponto de vista mundial. E aí nós vamos entender, dentro dessa lógica da produção agrária, neste contexto mundial, a questão da chamada terra de estrangeiro. Então, assim, não dá para nós entendermos o projeto que tem hoje, por exemplo, no Congresso, toda essa discussão da regulação das terras de estrangeiro no Brasil, pelo simples fato de ocupação de território. Então, nós, por exemplo, não temos hoje, nós não sabemos, o INCRA perdeu esse controle, quanto é que, de fato, os estrangeiros têm de terras rurais no Brasil. Não, qualquer dado vai ser uma espécie de chutômetro, porque há mais de década o INCRA não tem mais nenhum controle e nem os cartórios informam as transações para ninguém. Então, uma das disputas, né, que nós estamos vivendo, que está colocado, estou fazendo esse link porque está colocado no nosso dia a dia, tem um projeto no Congresso e a burguesia agora vai pressionar para aprovar esse projeto, para liberar a venda de terras rurais para estrangeiros, o que, consequentemente, aumentaria também a disputa por terra internamente. Nesse jogo todo, eu gostaria agora de destacar um elemento que a professora não
sei se não quis ou não muito aprofundado. É o seguinte: qual é o papel do Estado nessa disputa toda? Acho que essa é uma questão que a gente já debateu, vai debater e continua debatendo. Então, o papel tradicional do Estado para a burguesia sempre foi de garantir as formas de acumulação capitalista. O que é o governo Bolsonaro hoje, nada mais é, e aí concordo plenamente, digamos assim, um arremedo conjuntural do que de reformulação interna da burguesia para propiciar um novo modelo de acumulação no Brasil. É verdade que, neste caso, né, nem sempre a gente fala da burguesia como se ela tivesse o domínio absoluto e controle absoluto de todas as coisas. Mas na luta de classes, você não é o que você quer, é o que você pode e o que você consegue. Neste caso, ela foi surpreendida, a própria burguesia interna, por, digamos assim, um cavalo azarão, né, que já disse que não queria ser presidente, mas queria ser militar, entendeu? Então, na corrida, virou presidente. Entendeu? Então, nós não tivemos capacidade, nem nós, de emplacar que ele era o nosso candidato, nem eles de emplacar o dele. Ganhou esse cavalo azarão. Entendeu? E esse cavalo azarão, entendeu? Qual é a situação deste governo agora, neste momento? A minha avaliação pessoal é de que há uma reconfiguração interna do governo para ter um golpe dentro do golpe. É um rearranjo de forças internas, numa aliança entre a burguesia mais forte nacional e os militares, para dar um golpe dentro do golpe. Eu não tinha visto essa avaliação ainda de que o ponto fulcral desse golpe seria ou não a reforma da Previdência. Eu acho que, independente de se passa ou não a reforma da Previdência, a questão vai ser de criar as condições, né, políticas para eles darem golpe. E aí, para mim, a reforma da Previdência pode ser um ponto no meio do negócio. Ele é o ponto nevrálgico agora, mas vai depender muito das atrapalhadas do sujeito, das falastradas que ele fizer, entendeu? E do rearranjo e do consenso que a burguesia, né, hegemônica conseguir formar, né, no cenário político nacional. Então, assim, não é à toa que a Folha de São Paulo já está fazendo política de oposição ao governo. Não tem uma manchete de elogio. É uma tentativa de já começar a formar uma opinião pública contrária. As pesquisas, os resultados desse tipo de política já começam a aparecer nas pesquisas com a própria base que votou no sujeito, começa a tirar apoio, né, queda de popularidade. Então, a minha avaliação é de que estão trabalhando nesse sentido. A aliança com os militares é mais do que 7 ministros militares. Esse governo já colocou, se não me engano, não deu as minhas contas, quase 17. Porque além dos que são efetivamente do primeiro escalão, só no INCRA já tivemos 3. Né? O último diretor fundiário, a Alvidaria Agrária é o militar. O diretor de fundiário de militar, e todos vindos do alto escalão do Exército. Então, em imposto, o segundo homem do MEC é um militar, também de alto escalão. Então, se vocês fizerem um desenho do governo, vocês vão ver que nos postos-chave, prontos para assumir qualquer posição em primeiro escalão, o Mourão está escalando o time dele. Então, eu acho que está se desenhando para um golpe dentro do bloco. Qual é o nosso cenário dentro dessa política do governo? Primeiro, vamos olhar o nosso orçamento público.
Nós tivemos um desmonte das políticas públicas desde o final do já no governo Dilma, aí tem que resgatar mais tarde. Nós já tínhamos um recuo, cada vez já havia acontecendo um recuo nas políticas públicas, assim, principalmente no que diz respeito ao investimento e redução orçamentária. No governo do Temer, então isso foi completamente zerado. Então, assim, para 2019, eu estava pegando uns dados aqui orçamentários, só para efeito de curiosidade dos companheiros. Por exemplo, assistência técnica, que é uma coisa fundamental para nós. Em 2014, então, portanto, no último orçamento antes do golpe, nós tivemos um orçamento de 395 milhões. Para 2019 está autorizado apenas 19 milhões. Se houver um contingenciamento em cima disso, vai sobrar 2 milhões para assistência técnica. Isso se liberar. Educação no campo, que é a área de vocês aqui. Em 2014 foram orçados 34 milhões e meio. Para 2019, o orçamento é de 7 milhões. Sem falar em contingenciamento. Isso é o que está autorizado na lei. Então, na melhor das hipóteses, se manter a média de execução orçamentária de 50%, que é o que os últimos governos alternativos manteve nesse campo, então teriam sim para executar 3 milhões e meio até o final do ano, na área de educação no campo. De quilombolas, então, assim, o último orçamento em 2014 foram 30 milhões, em 2019 vai estar orçado, autorizado 3 milhões. Para a regularização de áreas quilombolas. Para a área de desapropriação, aí da reforma agrária, o maior orçamento foi em 2015, com 800 milhões, para a rubrica desapropriação de terra. Para este ano está autorizado 4 milhões. Então, do ponto de vista das políticas públicas para o agrário, nós vamos ter um embate, vamos ter que ter um embate muito grande, porque não, o cenário é de terra arrasada, não sou portador de boas novas, como diz o outro, não sou portador de boas novas. Então, aqui a preparação é para embates duros, inclusive para garantir o mínimo de funcionamento de algumas políticas públicas, aqui eu listei apenas 4 delas, em respeito à nossa área rural. O outro embate que está no cenário, também para o rural, é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela já tem um pedaço dela para os rurais, já está sendo feita por medida provisória. Tá certo? Tem 2 medidas provisórias no Congresso que já tratam de previdência dos rurais. Uma delas, uma das medidas, um dos tópicos dessa medida provisória que está no Congresso, que vai, digamos assim, afetar drasticamente, é de só conceder a aposentadoria ou benefício para o trabalhador rural que tiver por todo o tempo de serviço cadastrado no CNIS. Então não adiantaria você levar documento aquele que está guardado na caixa de sapato, se o tempo de trabalho não estiver registrado no CNIS, você não tem benefício. Agora você imagina isso para um trabalhador que nunca juntou documento, não tem isso registrado, não sabe nem o que é CNIS, como é que ele vai conseguir se aposentar. Essa é uma das medidas mais duras que estão dentro uma das medidas mais duras que estão dentro das medidas provisórias que estão aqui. A segunda questão é a que está na PEC 06 de 2019, que é o aumento, aí vou citar um dado, que é o mais importante, mas depois tem material farto para ter todos os dados, mas o dado mais importante é o aumento de idade para as mulheres. Né? Esse dado, ele faz uma terra arrasada porque perde-se um direito histórico conquistado e reconhecido há 30, 40 anos,
desde antes da Constituição, uma luta histórica, e ele faz terra arrasada para voltar a equiparar homens e mulheres para efeitos de direitos previdenciários e mais. Então, eu estou citando isso aqui pontualmente para mostrar que nós vamos ter embates extremamente importantes. E aí queria linkar esse negócio da Previdência com a análise que a professora fez antes. Por que essa reforma da Previdência é importantíssima dentro dessa lógica? Por um detalhe muito simples. Quando o Guedes, o Tchutchuca, né, de banqueiros, fala que quer liberar R$1 trilhão, na verdade ele está dizendo o seguinte: olha, existe uma poupança pública, veja bem, a Previdência nada mais é do que uma poupança pública. O que é Previdência? É como se cada um de nós, todo mês, pegasse um pedacinho do que a gente ganha ou produz na hora e colocasse num monte dizendo: olha, isso aqui é para duas coisas. Uma, essa reserva aqui é, se alguém ficar doente, se alguém se acidentar, se alguém ficar viúva, ter com o que viver. Certo? Então todo mundo contribui com esse monte para isso. São os casos das eventualidades, aqueles casos eventuais, que ninguém conversa, porque a Previdência não é só aposentadoria. Previdência é também para o imprevisto. O sujeito caiu, quebrou as duas pernas, não vai poder mais trabalhar. Não estava previsto isso. Então, alguém vai ter que sustentar esse sujeito. Quem é? Então, o mais importante da Previdência não é a aposentadoria. O mais importante da Previdência é o imprevisto. Por isso que o nome é Previdência. É prevenir. O evento aposentadoria é um evento certo e futuro. Então, assim, é certo que todos nós vamos ficar velhos. Não é certo que a gente vai ficar inválido ou que vai morrer amanhã, então. Mas é certo que a gente vai ficar velho. Então, esse monte também serve para custear um evento que a gente sabe que é certo e futuro que está marcado. Daqui a 30 anos, daqui a 35 anos. Então, isso significa também fazer uma poupança. Olha, o que eu quero dizer é dizer assim: puxa, aqui tem uma poupança de R$1 trilhão que podia abastecer os banqueiros, que eu podia direcionar para os empresários, entendeu? Por isso é que ele fala na tal da conta da poupança de cada um. Porque alguém vai vender essa conta e alguém vai destinar esse R$1 trilhão para quê? Para os rentários. Vai virar uma renda. Ou vocês acham que o banco vai gerir uma conta de previdência privada sem cobrar uma taxazinha de vocês? Então, na verdade, ele está usando uma política pública para transferir uma parte da mais-valia que ele depositou, nem a mais-valia do nosso suor, para um setor, para financiar a burguesia e dar renda para os bancos. Nesse sentido, ela também vai servir para resolver uma parte da crise dos capitalistas, às custas dos trabalhadores. Então, se para o povo fica mais difícil explicar isso que eu estou explicando para vocês, o discurso é mais uma questão dos direitos, vamos tirar os direitos, mas é importante que vocês, como educadores, possam conseguir explicar também desde esse ponto de vista, ou, para dizer até esse ponto de vista, esse elemento. E, para encerrar, né, eu queria abordar a questão da hegemonia na atual conjuntura. Veja bem, tem um problema que nós estamos nos viciando, nos acostumando e não sabendo usar. Eu, por exemplo, era contra o Facebook. Nunca fiz, não vou entrar em rede social nenhuma, não quero que a CIA me ache de qualquer jeito, apesar de ela me achar de qualquer jeito. Entendeu? Não vou dar meus dados para o Google, não, entendeu? Mas aí não tem jeito. Comprei um celular, para fazer o celular funcionar, eu tive que fazer uma conta no Google. E aí o Google já me deu um e-mail. Aí o Google já passou a me rastrear
né? Eu pesquiso uma passagem aérea e já me manda 10 propagandas dizendo: ô, estou sabendo que você está querendo, o governo está usando a mesma tática que usou durante a campanha. Que é o quê? Criar os chamados, não chamados fake news, fica no partido, mas de criar sempre uma polêmica para que a atenção se desvie daquilo que é o fundamental. Então, o debate fundamental é debater a Previdência. O desafio nosso é como quebrar esse paradigma que eles introduziram no modus operandi da política brasileira e que toma conta todo dia. Né? E isso faz parte da chamada luta pela hegemonia ideológica. Porque para nós conquistarmos qualquer coisa, nós vamos ter que convencer as pessoas. Se nós não convencermos, nós não vamos ter como mobilizá-las, nós não vamos se mobilizar. Então, a mobilização, além da necessidade objetiva, ela também é feita pelo convencimento. Porque o sujeito pode estar sendo ferrado pela Previdência, ter a maior necessidade, está sendo superexplorado, mas está convencido de que isso que estão fazendo é bom para ele. Então, nessa lógica hegemônica, na conjuntura atual, esse é o desafio. O outro desafio na nossa conjuntura é, primeiro, conseguir ler exatamente quais são as contradições do inimigo. Tá? Bom, eu disse antes que nós temos um problema de, eu acho, em minha avaliação, um golpe dentro do golpe em curso. A questão é, quem é que está se capitaneando este processo? Eu gosto da academia, mas assim, é a burguesia financeira, tem que dar uma cara, tem que dar um nome, entendeu? Nós temos que identificar o inimigo imediato, entendeu? E burguesia financeira é uma categoria teórica. Quem é que está se reunindo no Palácio? Quem é que está se reunindo com o Mourão? Quem é que está se aliando? Sem essa informação, muito difícil nós fazermos uma ação concatenada. Porque dizer que é a burguesia financeira, a burguesia internacional, fica muito difícil fazer luta contra o etéreo. Entendeu? A gente precisa fazer a identificação imediata. E no nosso campo, o terceiro desafio, que eu acho que essa cultura imediata, é como é que nós vamos unificar. Porque, veja bem, se a análise for de que o inimigo está dividido e está tentando se juntar, nós temos que fazer um movimento também para nos unificarmos o máximo que a gente puder. Entendeu? E nesse campo, nós sempre tivemos uma história, nos momentos de crise brasileira, de a capacidade de, ao invés de nos unirmos, nos dividimos. 64 foi assim, 22 também, entendeu? E agora não, o esforço é para, se conseguirmos ler o que foi feito lá atrás, como é que a gente mantém a unidade, ou pelo menos encontre elementos comuns nessa conjuntura que nos unifiquem, entendeu? Nessa luta. Porque eu não acredito que sem uma unidade a gente não tem chance de vão apanhar aquele cachorro em procissão. Não tem jeito. E por fim, o debate, para encerrar mesmo, o grande desafio nosso, o outro grande desafio nosso que permanece vivo, o movimento tem pensado através de feiras, armazéns da produção, várias iniciativas, trazer a luta da reforma agrária e linkar ela com o urbano, com o público urbano, via a questão justamente da alimentação saudável. Esse, para mim, é um desafio que permanece forte, sendo que nós não teremos muita chance na luta contra o agrário, que é fazer esse link da necessidade urbana, né, com a necessidade rural. Não é mais o velho jargão da aliança operário-camponesa. Não é disso. Estou falando disso, mas estou falando de algo para além disso.
que é de como traduzir essa nossa luta, dizendo só, nós estamos aqui lutando por terra, porque nós queremos fornecer comida, água, entendeu? Saúde para você tudo na cidade. Esse para mim é um desafio forte hoje, inclusive porque do ponto de vista da política pública estatal, os números do orçamento dizem que reforma agrária já era, não tem. O INCRA vai virar uma capela cada vez maior. Era isso, companheiro, da minha contribuição.